Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para a nossa terceira aula de liderança e administração eclesiástica. Quem não viu as primeiras aulas, vai estar aqui o link da descrição na nossa primeira aula de liderança e administração eclesiástica e a nossa segunda aula de liderança e administração eclesiástica. Então você aí que está seguindo nosso curso básico de teologia, você acompanha as nossas aulas. Falamos na primeira matéria de educação cristã e agora nós vamos dar continuidade sobre as aulas de liderança e administração eclesiástica. Então fica comigo nesse vídeo e vamos embora aqui para o nosso slide. Qual é a diferença de liderar e administrar? Uma coisa, o estudante não pode negar, existem bons líderes e bons administradores. Todavia, nem todo bom líder é um bom administrador, como nem todos os bons administradores são bons líderes. O ideal é que cada um busque atuar em conformidade com a sua vocação. Neste ponto de nossa matéria estaremos buscando diferenciar o que realmente é liderar e administrar. É bem sabido que há uma diferença entre essas duas ações, mas como podemos identificar esta diferença? Bem, é isso que vamos aprender agora. Então olha só, nem todo bom líder é um bom administrador e nem todo bom administrador é um bom líder. Então nós temos que saber a diferença de liderar e administrar. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Qual é a diferença entre liderança e administrador? Um líder e um administrador. Qual é a diferença entre os dois? De liderar e administrar. Qual é a diferença? Então vamos aprender. O verdadeiro conceito de administrar. Administrar seria algo simplório, se não fosse tão necessário entender alguns elementos ou critérios. Na conclusão de alguns esmerados administradores, a administração é uma virtude que alguns nascem com ela e não necessita de uma formação acadêmica. Os mais bem-sucedidos administradores entendem que administrar esteja relacionado com a forma que se utiliza determinadas coisas. Esta habilidade está relacionada com a forma que os elementos planejados se relacionam. Quando há uma verdadeira administração, então os recursos, sejam eles humanos ou materiais, servem como base de eficiência para os contratos sejam realizados dentro do prazo certo. A administração genuína sempre é questionada pelo administrador e como fazer melhor o que já parece estar sendo feito com a aprovação dos liderados e dos que recebem os serviços. Então, o verdadeiro conceito de administração é isso aqui que acabamos de ler. Vamos lá. Qual o verdadeiro conceito de liderança? Diferente do administrador, o líder é aquele que busca fazer as coisas de forma certa. O líder tem em si a capacitação de fazer e tornar influente o local que ele atua. As pessoas são automaticamente influenciadas pela sua motivação e acaba por motivar os outros em torno delas. Os objetivos são colocados em paralelos com o resultado e tudo tem de dar certo. O líder está sempre preocupado com os resultados desejados, para que depois de saber se o tempo que levou para atingir foi aprovado, ou seja, se foi bom. Vamos ler. Letra A. O administrador busca fazer as coisas com base na economia de recurso e tempo, tendo como alvo a eficiência do negócio. O líder busca fazer as coisas com base no resultado desejado, sem questionar o recurso e o tempo gasto para atingir. Desta forma que passamos a diferenciar um do outro, em especial quando se refere à obra do Senhor. Então olha só, qual é a diferença do administrador para o líder? O administrador busca realizar os projetos, o contrato, os seus objetivos, administrando de forma que reduza o recurso
que reduza o tempo e que realize com eficiência aquele negócio que ele está executando. Porém, o líder, independente do tempo e do recurso gasto, o importante é realizar. A liderança quer que o objetivo seja alcançado. Porém, o administrador quer que esse objetivo seja alcançado reduzindo o custo, administrando de forma que o tempo seja reduzido. Então, este é o papel do administrador e este é o papel da liderança. Deu para entender a diferença entre o líder e o administrador? O líder quer alcançar o objetivo, independente do recurso gasto e do tempo investido. Já o administrador, ele tenta reduzir custo gasto para que esse objetivo seja alcançado com eficiência. O líder e a base de sua vida. O líder não deve estabelecer seus padrões de vida baseando em fundamentos humanos. A base da vida do líder deve ser construída em conformidade com os princípios de Cristo Jesus, que Cristo Jesus estabeleceu. A vida do homem é ser estabelecida em cima daquilo que ele possui em seu interior. Isso se relaciona à sua base cultural, aos seus valores que ele nutre em relação a Deus, à vida e aos paradigmas que ele acerta. Tudo isso são elementos imperceptíveis, porém que agem na vida do homem, revelando o que ele é e o que ele faz, seja em sua vida individual, seja na vida social ou coletiva. Diante desta verdade, podemos entender que o homem é formado de valores que o cercam, seja na forma literal, seja na psicológica. Tudo que o homem coloca em destaque na sua vida tende-se a tornar valores. E o que realmente significa o termo valor? Então, olha só, o líder não deve estabelecer seus padrões de vidas baseando em fundamentos humanos. A base da vida do líder deve ser construída em conformidade com os princípios de Cristo, que Cristo Jesus estabeleceu. Ou seja, ele deve gerar valores. E esses valores devem ser a base do seu ministério. E quais os valores que ele deve seguir? Os princípios de Cristo, os princípios da palavra de Deus. Esses são os valores da vida de um líder, e é a base da vida dele. Então, bora entender um pouco mais o que é valor? Bom, o termo valor significa: o valor é algo que pode estar relacionado àquilo que o homem crê, os elementos que para ele são formados de conceitos, os pontos da vida que são vistos como normas e que favorecem a construção de padrões aceitos ou conservados por uma só pessoa, ou por diversas, dentro de um grupo social. Tudo que não é sólido, não é convicção do homem, pode ser algo passageiro. Como pode tomar forma de permanência? Então, o valor é algo que está relacionado àquilo que o homem crê. E o que nós cremos é na palavra de Jesus Cristo. E esses são os nossos princípios e valores que devem estar embasados na vida do líder. Vamos lá, letra B. O termo cultura significa: uma coisa é ser, outra é conviver. Desta forma, o homem mais convive com uma cultura do que faz parte dela. É a cultura em que se pode ser relativa ao conceito do indesejável. Podemos destacar aqui alguns pontos de cultura indesejável. Vamos lá. Então, olha só. Uma cultura nada deseja em vista da sociedade quando ela avalia o homem pelo que ele tem no bolso. Ela vale o que ele possui. Então, a cultura, quando ela avalia o homem por aquilo que ele tem, essa cultura é indesejável. Não pode avaliar o homem por aquilo que ele tem. Segundo aí, uma mulher só ganha prestígio ou admiração quando ela é portadora de um comportamento ou um estilo de vida voltado para a sensualidade. Se ela não for sensual, ela não tem prestígio e nem admiração. Essa cultura também é indesejável.
só admira a mulher quando ela anda de forma sensual. Essa é uma cultura que nós, líderes cristãos, não podemos adquirir para nós. Um casal de namorado está buscando construir um relacionamento padronizado pelas escrituras sagradas. Desta forma, a sociedade, com sua cultura, busca destruir este padrão, pois entende que a relação sexual é o elemento que fortalece o relacionamento e o consolida. Então, a nossa geração hoje, a cultura que tenta nos permear é o quê? Que a pessoa tem que ter um relacionamento sexual antes do casamento. E não é esses valores que nós cristãos carregamos. O princípio que a gente carrega é que deve se levar para o altar antes de se levar para a cama. É esse o padrão que nós seguimos aí. Se um indivíduo desenvolve um negócio onde lucros são justos, ou seja, ele não ganha acima daquilo que está estabelecido como correto, ele é ridicularizado. Para uma sociedade corrompida, todo negócio bem sucedido é aquele que uma das partes leva mais vantagem do que a outra. Essa aí é outra cultura indesejável. Para a atuação da geração de pregadores, um ministério aprovado pelo Senhor é aquele que garante uma agenda comprometida durante todos os dias do mês. Se a agenda não estiver plenamente preenchida para todos os dias da semana e de toda a semana do mês, então o ministério ainda não está aprovado. Isso é uma cultura também que não faz parte dos princípios dos valores de Deus. Letra C. O termo paradigma significa etimologicamente, o termo paradigma tem sua originalidade no idioma grego, paradigma, que significa um modelo ou um padrão que em si pode ser definido ou padronizado ou modelagem que corresponde a um elemento que pode ser usado como exemplo ou modelo de ser seguido em determinada situação. Na verdade, os limites que se determina como sujeito a um grupo deve agir dentro desses limites. Então, paradigma é uma padronização ou uma modelagem que corresponde ao elemento que pode ser usado como exemplo ou modelo a ser seguido. Então, paradigma é isso aí. O líder ele tem que ter os seus paradigmas, os seus modelos, o seu exemplo a ser seguido. O que é um princípio divino? Letra D. E o que é um princípio divino? Podemos considerar em Jesus Cristo encontramos todo o necessário desenvolvimento de um princípio divino, que por sua vez irá nos orientar em todas as ocasiões ou ações. Destarte que tudo que percebemos Jesus Cristo realiza, ou até mesmo um mero ato de pensamento, dava a entender que ele queria mesmo era despertar nos demais ânimo de agir. Em várias circunstâncias, encontramos Jesus citando a seguinte frase: nada faço de mim mesmo. Segundo, eu não posso de eu mesmo fazer coisa alguma. Terceiro, eu não vim de mim mesmo. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Ele foi ao deserto e foi o Espírito Santo que o conduziu. Tudo o que ele fazia era sempre posicionado pelo Espírito Santo. Então, olha só, um dos princípios divinos a ser seguido é não fazer nada de nós mesmos. Jesus nos deu esse exemplo, nos mostrou. Ele fazia guiado, orientado, instruído pelo Espírito Santo de Deus. E a liderança cristã também deve fazer desta maneira. Esses exemplos são verdade divina que busca nos conduzir na prática bem-sucedida. Viver nos cuidados do Espírito Santo é como viver independente de culturas, de épocas e lugares. Quem busca viver os princípios divinos em sua vida, vive em algo que é definido como imutável, independente de tempos e culturas. Podemos citar aqui alguns dos pontos que inferem em uma vida de princípios divinos: imparcialidade, integridade, pureza moral, servir, perdoar, perseverança, excelência, submissão e autoridade, responsabilidade pessoal, humildade de espírito, mansidão. Na visão humana de Jesus Cristo, ter uma vida respaldada em cada um desses itens é ter possibilidade de construir padrões de princípios de uma vida inigualáveis.
Então, olha só, você tem que estabelecer esses valores na sua vida. Imparcialidade, integridade, pureza moral, servir, perdoar, perseverar, excelência, submissão à autoridade, responsabilidade pessoal, humildade de espírito, mansidão. Então, esses daí são alguns princípios que uma liderança vai ter uma vida inigualável. Valores estabelecidos e embasados na sua liderança. Podemos questionar nossos paradigmas? Não há uma legítima mudança naquilo que acreditamos se não estivermos prontos para mudar nosso entendimento, ou seja, nossos paradigmas. Os paradigmas podem ser vistos e aceitos como verdade que se eternizam no contexto da existência do homem. Há os que creem em seus paradigmas como a base de vida, consciente ou inconsciente, construindo em afirmações religiosas e sedimentadas em conceitos. Esses elementos são formados por tudo o que eu aceito como regra de fé e que age no meu interior. Esta referência interna irá me condicionar a adquirir uma percepção e compreensão, interpretação do mundo da vida, das coisas e das pessoas, de que Deus, por fim, e de eu próprio, não conseguiremos ser uma pessoa melhor se os nossos conceitos de paradigmas não forem também diferenciados ou mudados. O que pode ocorrer é um retrocesso em nosso pensamento, hábitos, psicologia e espiritualidade. Um mal maior pode ser manifesto quando exaltamos nossa forma medíocre de ver as coisas e satisfazermos com a vida costumeira que levamos. Mas tudo isso pode e deve mudar. Alguns elementos podem ser colocados em prática na vida do indivíduo, o que fará ser as coisas que, de maneira diferenciada em relação à liderança que o Senhor lhe confiou. Então, temos que mudar a nossa mentalidade. Romanos, capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o nosso entendimento tem que ser renovado. A humildade do líder. Letra A. O líder é o desenvolvimento da humildade. Em Mateus, capítulo 5, versículo 2, Jesus Cristo já confere a este líder uma promessa quanto ao desenvolvimento da humildade. Esta humildade deve ser condicionada à humildade de espírito. Então o líder tem que ter humildade de espírito, segundo nós vemos lá nas bem-aventuranças. Letra B. A humildade em relação a Cristo. Um espírito humilde não pode ser classificado como positivo se ele estiver afastado do único autor da humildade. O viver humilde de um líder deve estar apoiado na sua convivência com o Senhor Jesus. Então, uma pessoa humilde, ela tem que estar em relacionamento com Jesus Cristo. Letra C. Abstendo-se de méritos humanos. A liderança que o constituiu de humildade precisa ser direcionado todo o mérito que caracteriza o sucesso de suas atividades a Deus. Quando o líder coloca a razão de sua atividade positiva como resultado de suas próprias virtudes, ele deixa de glorificar o Senhor e isso pode gerar fracasso em cadeia. Então, abster-se de méritos humanos. Letra D. Humildade é um aprendizado. Não foi ocasional que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O líder necessita aceitar que nem tudo que ele sabe fazer ou pode realizar sem um devido aprendizado. E se trata de humildade, não há outro mestre que pode ensinar esta matéria ao homem, senão Jesus Cristo. Sendo assim, o líder deve buscar aprender com Jesus o verdadeiro significado da humildade. A humildade espiritual é o único elemento que permite um homem ver a sua insignificância,
sua fraqueza em relação ao pecador. A grandeza do Senhor é a necessidade de nutrir uma vida de santidade. Quanto esses elementos agem mutuamente no ser interior do líder, ele está possibilitado em glorificar a Deus no seu modo de vida. Então todo líder ele deve carregar o exemplo de Cristo da humildade, e esse processo de aprendizagem tem que ser constante na sua vida. Aprender a ser humilde, assim como o Senhor Jesus mostrou a sua humildade. A mansidão do líder. Mais uma vez nos deparamos com os conselhos magníficos do Senhor Jesus. O Sermão do Monte é um verdadeiro manual de ética para os que anelam viver uma vida aprovada por Deus e pelos homens. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele convida o homem a entender os valores que existe na mansidão. Mas o que realmente significa mansidão? Letra A. Em primeiro lugar, mansidão deve ser analisada dentro do idioma latim, temperatinha, guardar o equilíbrio. Sendo assim, a mansidão pode ser analisada como alguém que age com prudência e atua sem qualquer prática de exagero. Então, olha só, mansidão é ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Letra B. Em segundo lugar, a temperança pode ser vista no controle das emoções, das paixões, da sobriedade em suas decisões e atitude. Terceiro lugar, a Bíblia declara que a temperança é uma das 4 virtudes cardeais da igreja. A temperança pode gerar outros elementos como fortaleza, justiça e prudência. Esses são caracterizados que enobrece o fundamento da liderança, que são chamados para o trabalho do Senhor. Então todo líder ele tem que ter temperança, e essa temperança vai gerar nele fortaleza, justiça e prudência. Nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mansidão é a forma que um homem permite ser liderado pelo Espírito Santo. Mansidão é caracterizada pela forma lenta que o líder desenvolve em reivindicar direitos negados de sobrevivência e ferimentos causados por traição. É desta forma que Cristo é revelado no interior do líder, liderando perdão quando necessário, controlar-se emocionalmente e abrir mão de vingar daqueles que se revelam como inimigos. Então a liderança ela tem que gerar esse valor de mansidão. Assim como a liderança gera em si humildade, deve gerar em si também mansidão, deve produzir mansidão na sua vida. Então, essa daí foi a nossa terceira aula. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês na terceira aula de liderança e administração eclesiástica. Assista às aulas anteriores para você entender todo o conteúdo. E até a próxima aula. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário, curte também. Isso aí vai ajudar muito o canal a cada dia mais crescer e essa palavra ser levada. Você que gosta da palavra, que ama a palavra de Deus, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, com os irmãos da sua igreja, para poder ajudar a gente aqui no canal. Também nos siga aí nas nossas redes sociais. Deus abençoe, shalom e até o próximo vídeo.